A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD, é a revista que nós trabalhamos aqui. E eu quero convidar vocês a estudar aqui mais uma lição desse trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2025. Estamos aí prontinhos para estudar a lição de número 7. Esse trimestre é um trimestre dedicado a um assunto muito interessante. O assunto geral desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, estamos estudando uma série de lições para aprender a refutar as heresias, as falsas doutrinas que têm surgido ao longo dos séculos e têm muitas vezes colocado em dúvida doutrinas que são as doutrinas base da vida cristã, as doutrinas básicas do cristianismo. Bom, lição de número 7 traz o seguinte título: As naturezas humana e divina de Jesus. Esse é o assunto que nós vamos estudar exatamente na lição de hoje, lição 7, lição que vai ser estudada no dia 16 de fevereiro de 2025. As naturezas humana e divina de Jesus. Vocês já devem ter observado, devem ter percebido que na maioria das lições que nós já estudamos até agora, nós temos encontrado falsas doutrinas, heresias, que têm deturpado a cristologia, que têm procurado colocar dúvidas na cristologia, que é o estudo sobre Cristo. É interessante você observar que Cristo ele é o tema central da Bíblia, ele é o tema central dos evangelhos, mas conforme foi profetizado por Ana para Maria, quando Maria e José levaram Jesus ao templo e foi apresentado ali por Simeão a Deus, a Ana profetizou para Maria que aquele menino seria alvo de contradição, E é impressionante como a mensagem profética ela se cumpre, porque nós já estamos no ano 2025 e continua existindo contradições por parte dos homens, é claro, por parte da compreensão dos homens, continua existindo uma série de doutrinas que muitas vezes busca contradizer aquilo que a Bíblia de fato fala a respeito de Cristo. Hoje nós temos aí, infelizmente, muitos grupos religiosos que afirmam crer em Jesus, mas quando você vai estudar, quando você vai buscar entender que Jesus é esse que eles creem, que eles dizem seguir, nós descobrimos que não é o mesmo Jesus que nós seguimos, o mesmo Jesus que nós professamos a nossa fé. Porque o nosso Jesus, ele é uma das pessoas da Trindade. O nosso Jesus, ele é uma pessoa que tem duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina. Então, por aí, nós já vamos começar a perceber que existe muita gente que diz crer em Jesus, mas o Jesus deles não tem esse mesmo perfil que o nosso Jesus tem, que, por sinal, o que nós cremos é exatamente aquilo que a Bíblia diz, não o que nós pensamos, não o que nós achamos. O que nós dizemos a respeito de Cristo é exatamente aquilo que a Bíblia diz. E é sobre isso que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos aprendendo a refutar essas doutrinas, estamos aprendendo a se defender dessas doutrinas que têm surgido, que têm criado confusão em termo, no geral, relacionado ao Senhor Jesus Cristo.
Bom, eu vou fazer com vocês aqui uma rápida retrospectiva sobre o que nós já estudamos até agora. Na lição 3, nós estudamos sobre o docetismo. O docetismo nega ou negava que Cristo teve o corpo físico. Jesus, para eles, era um verdadeiro fantasma. Era o que o docetismo pregava. E docetismo é uma corrente teológica que surgiu lá no início de tudo. Viu? Lá no segundo século, o docetismo já estava espalhado em vários lugares e os apóstolos já tinham um trabalho tremendo para os discípulos dos apóstolos, na verdade, né? Os apóstolos já tinham um partido, mas os pais da igreja daquela época já tinham uma dificuldade muito grande para combater, lidar com esse tipo de heresia. Na lição 4, nós estudamos sobre o monoteísmo judaico-cristão. Estudamos sobre isso, que o monoteísmo judaico-cristão, de alguma forma também combatia a divindade de Cristo, não dava crédito à divindade de Cristo e defendia uma ideia de um Deus que ele não tinha três pessoas distintas como nós cremos. Cremos em um Deus com três pessoas distintas. Um Deus que se manifestou à humanidade em três pessoas distintas. É um Deus só, uma essência só. Mas se manifestou aos homens em três pessoas, personalidades distintas. O monoteísmo judaico-cristão não crê assim. E o monoteísmo judaico-cristão deu origem aí ao unicismo, por exemplo. O unicismo não nega a deidade de Cristo, mas nega a trindade. O unicismo não chega a negar a divindade de Cristo, mas nega a existência da trindade. Afirma que o Pai, o Espírito Santo e o Filho são uma única pessoa. Vocês vejam, hein? O unicismo defende a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas, são uma só pessoa. E essa corrente teológica, esse tipo de pensamento, deu origem aí ao monarquianismo, ao modalismo, patripacianismo e sabelianismo. São correntes teológicas que estão aí, de alguma forma, envolvidas com o unicismo. Na lição 5, nós estudamos sobre o arianismo. O arianismo dizia que Jesus foi criado, seria um Deus menor do que Deus Pai. Ora, algo que não tem lógica, né? Como é que você vai definir Deus e um deusinho? Ou é Deus ou não é Deus. Mas o arianismo defendia essa ideia de que Jesus foi criado pelo Pai. Portanto, se Jesus foi criado pelo Pai, Jesus não poderia ser Deus igual ao Pai. Claro, lógico. Se Jesus foi criado pelo Pai, se ele fosse criado pelo Pai, evidentemente que ele não teria os mesmos atributos do Pai. Só que Jesus não foi criado pelo Pai. Jesus é Deus eternamente. Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Então, o arianismo foi uma doutrina problemática também para a igreja, e na verdade foi o arianismo que inspirou, que fez, tornou necessário o Concílio de Nicéia, por exemplo, em 325, foi exatamente para tratar sobre essa questão, e esse assunto ainda perdurou por algum tempo dentro da igreja, essa discussão sobre o arianismo. A lição 6 tratou sobre o subordinacionismo, doutrina que declara que o filho é subordinado ao pai. Vocês vejam que problema, né? O subordinacionismo até defende a ideia de que Jesus é Deus, mas um Deus subordinado a Deus. E aí nós temos um problema, porque Jesus, ele é Deus
na mesma essência que o Pai. Então, na verdade, não existe essa possibilidade de Jesus ser menor do que o Pai. Jesus é Deus e ele não é subordinado ao Pai. Essa ideia de subordinação, ela existe dentro da esfera humana. O Jesus, enquanto esteve como homem aqui, ele veio cumprir a missão do Pai, porque ele estava na condição humana. Então, na condição de homem, ele veio cumprir esta missão. Porém, Jesus, enquanto Deus, jamais esteve em condição menor do que o Pai. Porque senão nós estaríamos de alguma forma tirando de Jesus a condição de divino, de Deus, né? A deidade de Cristo. Então o subordinacionismo foi uma doutrina também problemática dentro da igreja, porque definiu uma hierarquia que não existe, definiu um tipo de hierarquia entre a Trindade, dentro da Trindade, que não tem também respaldo bíblico. E a lição 7 que nós vamos estudar hoje é uma lição onde nós vamos tratar de outras duas correntes teológicas heréticas, que é o nestorianismo e o monofisismo. Nós vamos aprender o que é o nestorianismo e o monofisismo. Essas duas doutrinas heréticas, elas serão refutadas à medida que nós iremos avançar nesse estudo falando sobre a natureza humana e a natureza divina do Senhor Jesus. Muito bem, então vamos lá. O que nós temos a aprender de importante na lição de hoje? Quais são os objetivos? O objetivo desta lição é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, no caso o nestorianismo e o monofisismo, e identificar o perigo dessas heresias hoje. Meus irmãos, a linha que nos separa das heresias, ela é muito tênue. Se a gente não tiver um certo cuidado, nós podemos facilmente escorregar para a visão herética, para uma visão errada. Olha que assunto importante nós vamos estudar hoje. Jesus, ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Eu já disse aqui em outras lições, eu vou repetir, Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Não era 50%. É 100%. Tá certo? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso significa que mesmo Jesus, estando aqui na terra na sua condição humana, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Evidentemente que ele, enquanto estava aqui na terra, ele sofreu as mesmas dificuldades, ele teve as mesmas necessidades que qualquer outro ser humano. No entanto, ele também tinha sua natureza divina. E nós vamos perceber na lição de hoje que houve momentos no ministério terreno de Jesus, houve momentos que Jesus, no seu ministério enquanto homem, ele teve reações de comportamentos próprios da sua divindade. Nós vamos aprender na lição de hoje. Mas por que é tão importante a gente entender com clareza isso? Nós aprendemos através desta lição que Jesus tinha a sua natureza humana e a sua natureza divina, porém ele era um ser com uma personalidade só. Ele era uma pessoa que tinha a natureza divina e a natureza humana. Uma pessoa com duas naturezas. Entenda isso. É isso que teologicamente nós aprendemos relacionado a Cristo de acordo com a Bíblia. Cristo, ele tinha uma personalidade só, ou tem uma personalidade. Ele é uma pessoa. Porém, uma pessoa que tem
em si duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina. Essas duas naturezas não se misturam, elas estão unidas na pessoa de Cristo, elas estão ligadas na pessoa de Cristo, mas elas não se misturam, e isso é importante você entender. Por que, pastor, que é tão importante eu entender que, presta atenção que isso aqui é muito profundo, por que é tão importante eu entender que a natureza humana e a natureza divina de Cristo não se misturam? Por que é tão importante? Porque, imagine vocês, a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo, nasceu, cresceu, exerceu o seu ministério e morreu. Jesus morreu na cruz. E a pergunta que se faz é, Jesus morreu na cruz, né? Morreu. A sua natureza divina morreu na cruz? Jesus, enquanto Deus, morreu na cruz? Se as duas naturezas estivessem misturadas, nós teríamos um problema para entender isso. Como é que nós iríamos entender essa questão? Porque Deus não morre. Deus não pode ser morto. Ninguém pode matar Deus, não tem lógica isso. Deus é Deus, Ele é o Senhor da vida. Então Ele não poderia morrer, nem por 3 dias Deus poderia morrer. No entanto, Jesus morreu na cruz. Então veja bem, por que é importante a gente entender que as suas duas naturezas não se misturaram? Porque a natureza que morreu na cruz foi a natureza humana. Jesus, enquanto homem, morreu na cruz. Mas enquanto divino, claro que não. Claro que não. De forma alguma. Eu poderia mal comparar aqui para vocês, como, por exemplo, o que acontece conosco, o ser humano. O ser humano, quando morre, o que morre ali? Quando o seu corpo não tem mais vida, morre o corpo físico, mas a alma continua existindo. A alma continua existindo. A alma não perde a sua consciência quando o corpo morre. A alma, ela tem consciência, ela continua existindo. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu. Porque Deus fez o homem um ser também, é o tricotomita, né? Espírito, alma e corpo. A parte física do homem morre fisicamente, mas a alma e o espírito continuam existindo. Eu estou falando isso para mal aqui comparar, para vocês entenderem que quando Jesus morreu na cruz, o que morreu ali foi a natureza humana de Jesus. Jesus morreu na cruz, humanamente falando. Agora, divinamente falando, claro que não. Claro que não. Porque Jesus tinha duas naturezas que estavam unidas numa só pessoa, que era Cristo, Jesus Cristo, porém não misturada, unidas sim, misturada não. A natureza humana era distinta da natureza divina, ainda que estivessem unidas, não estavam misturadas. Isso é muito importante para que nós tenhamos condições de compreender como pode Jesus, homem e filho de Deus, morrer na cruz do Calvário. Deu para compreender, gente? Eu acho que isso é muito importante, porque isso está diretamente relacionado a essa questão das naturezas aqui, a natureza de Jesus e humana, e como que Jesus viveu, né, na sua pessoa, como que Jesus viveu e lidou com as suas duas naturezas. Bom, textuário da nossa lição,
venha confirmar que o nosso Jesus, ele é humano e divino. O texto diz, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, está falando de Jesus no sentido humano, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. O apóstolo Paulo estava aqui no capítulo 9, lamentando a incredulidade do povo de Israel, que não cria no Senhor Jesus, não cria no Messias que já havia chegado aqui, né? Então Paulo lamentava profundamente o fato de Israel não aceitar Jesus, e ele apresenta aqui dizendo que Jesus, na sua natureza humana, era descendente do povo de Israel. Jesus, segundo a carne, ele veio da descendência de Israel, e infelizmente Israel o rejeitou. Mas esse mesmo Jesus que ele apresenta como sendo descendente dos judeus, descendente de Israel, esse mesmo Jesus, ele também diz que é sobre todos Deus bendito eternamente. Então Paulo traz com muita clareza aqui o fato de que Jesus era um ser que tinha duas naturezas, a humana e a divina. Vocês estão entendendo uma coisa aqui? A Bíblia é muito clara quanto à cristologia, gente. As confusões de interpretação surgiram fora daquilo que foi ensinado pelos apóstolos. Vocês vejam aqui no Romanos 9:5, é muito claro para nós aqui lendo esse texto, é muito claro que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não havia dúvidas nos tempos dos apóstolos, não havia dúvida na mente dos apóstolos, não havia dúvida entre os cristãos na igreja primitiva, não havia dúvida sobre a humanidade de Cristo, a deidade de Cristo. Essa problemática veio surgir depois, quando começaram a surgir dentro da igreja uns falsos mestres que trouxeram uma interpretação além da Bíblia. E quando se tenta interpretar ou entender além do que a Bíblia diz, é confusão na certa. É confusão na certa. Verdade prática diz, Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem, né? Como eu já falei, 100% Deus, 100% homem. Romanos capítulo 11, versículo 1 até o 4, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até 11, são textos da leitura bíblica em classe que nos ajuda a compreender o que nós estamos falando aqui. Vamos ter que reafirmar isso sempre, que Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Está muito claro aqui. Romanos capítulo 1, versículo 1 até o 4. Olha o que está escrito. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes já havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras, nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Mais uma vez Paulo falando sobre essa questão. Versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Mais uma vez Paulo enfatizando a cristologia, enfatizando que Cristo é descendente de Davi, segundo a carne. Jesus veio da descendência de Davi. Isso é fácil de você perceber lá no Evangelho de Mateus, lá no Evangelho de Lucas, tem genealogias, são as genealogias de Cristo, onde mostra claramente Jesus descendente, fazendo parte da árvore genealógica da família de Davi. Então, um evangelho apresenta Jesus descendente através da linhagem de José, e o outro evangelho traz Jesus como descendente através da linhagem de Maria. Então Jesus ele é herdeiro do trono de Davi pelas duas famílias, família de José e família de Maria, ainda que no caso da família de José, Jesus era um filho adotivo, porque Jesus não foi gerado por José, foi gerado pelo Espírito Santo. Mas fica muito evidente que a humanidade de Cristo passava por esse fato, né? Fazia parte da árvore genealógica de Davi. Portanto, Jesus ele era
herdeiro do trono de Davi. No entanto, esse mesmo Jesus, herdeiro do trono de Davi, é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 4 como filho de Deus em poder. Ora, e vocês já aprenderam que quando a Bíblia fala de Jesus como filho de Deus, está falando de Jesus como tendo a essência. Jesus, ele tem a essência do Pai. Portanto, Jesus é Deus. Se ele é filho de Deus, significa que ele é Deus. Tá certo? Filipenses capítulo 2, versículo 5 até 11, mais uma vez, os ensinamentos de Paulo em relação a Cristo. Ele diz o seguinte, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que sendo em forma de Deus, e quando a Bíblia diz aqui em forma de Deus, está dizendo a essência, Jesus tinha a essência de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, o apóstolo Paulo mostrando com muita clareza, de uma forma muito objetiva, ele mostra que Jesus, sendo em forma de Deus, ou seja, tendo a essência divina, sendo Deus, ele de alguma forma se esvaziou desta glória e se limitou ao corpo humano, se limitou ao corpo físico e cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir. Pagou o preço pelos nossos pecados, coisa que nós não tínhamos condições de pagar. E por ele ter cumprido bem a sua missão, aí nós temos o versículo 9 que diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ora, se a própria Bíblia diz que nós não devemos adorar a ninguém senão a Deus, se a Bíblia diz que nós não devemos nos prostrar diante de ninguém senão a Deus, e agora o próprio Deus ordena que todos os joelhos se dobrem diante de Jesus, o que nós entendemos daqui? Claramente, Jesus, ele é Deus, porque o próprio Pai ordena que todo joelho se dobre diante dele. E no versículo 11, complementando, diz, de toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. O termo Senhor era um termo que só era dado aqui ao Pai, a Deus. Somente Deus deveria ser aceito, deveria ser adorado e reconhecido como Senhor. E se Jesus recebe agora esta condição, esse título de Senhor, fica evidente para nós que Jesus é Deus. Gente, não tem como você duvidar da divindade de Cristo lendo esses textos. E digo mais, não tem como você duvidar do fato de que Jesus era uma pessoa só e duas naturezas distintas, porque é isso que os textos aqui estão tratando. É disso que o texto está tratando. O texto está falando de uma pessoa que tinha a natureza divina e a natureza humana andando aqui na terra. Que Jesus tinha as duas naturezas. Fica muito claro. Fica muito claro também para nós que essas naturezas que estavam na pessoa de Jesus não se misturavam, mas elas coexistiam na pessoa de Jesus. Elas se uniam na pessoa do Senhor Jesus, embora fossem distintas. Nunca as duas naturezas se fundiram, se tornaram uma só. Nunca. Nunca. Sempre foi duas naturezas unidas em uma pessoa, Jesus Cristo.
Tá certo? Bom, nós vamos aqui ao comentário da nossa lição. Temos aqui alguns pontos interessantes para comentar aqui. A introdução diz o seguinte: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Foi nesse Concílio de Calcedônia, em 451, que foi debatida essa questão sobre as naturezas do Senhor Jesus. Já havia uma dúvida provocada pelos nestorianos e também pelo monofisismo sobre essa questão da natureza de Cristo, as naturezas de Cristo. Então, esse assunto foi debatido e discutido no Concílio de Calcedônia, em 451. Bom, vamos lá. O ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro subtópico, descendência de Davi segundo a carne. Nós já lemos aqui, comentamos para vocês isso, né? Romanos capítulo 1, versículo 3 fala, né? O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Falei sobre isso aqui para vocês também, né? Bom, no segundo subtópico nós temos aqui declarado Filho de Deus. O mesmo Jesus que tem a natureza humana, que veio da descendência de Davi, ele foi declarado, no versículo 4 aí da nossa leitura bíblica em classe, ele foi declarado Filho de Deus. Essa expressão indica a divindade de Jesus. E isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Expliquei para vocês isso também, né? No terceiro tópico nós temos aqui o antigo hino cristológico. O comentarista faz aqui uma referência de que Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6 pode ser talvez um antigo hino que se cantava nos tempos passados, né, da igreja, e esse hino era uma exaltação a Cristo, né, como 100% homem e 100% Deus. Bom, no segundo tópico da nossa lição, nós temos as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então vamos falar um pouquinho sobre o nestorianismo e também o monofisismo. Vamos entender essas doutrinas que surgiram, essas falsas doutrinas que surgiram na igreja e causaram confusão? Vamos lá. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo, de Alexandria, mãe de Deus. Ou seja, Cirilo defendia a ideia de que que Maria era mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano. Pois é, aí vocês vejam como um deslize numa doutrina acaba gerando problemas. Vamos lá. Se Jesus tem as suas duas naturezas misturadas e Maria foi mãe de Jesus, aí acaba se confirmando esse outro pensamento que também não é bíblico, que Maria seria mãe de Deus. Maria, à luz da Bíblia, ela foi mãe de Jesus. Chamar Maria de mãe de Deus seria um problema muito grave. Porque como é que Deus vai ter mãe? Deus é eterno. Deus é eterno. Deus não foi criado por ninguém. Deus, ele é autossuficiente. Mas como é que surgiu essa confusão? E como é que surgiu esse problema de considerar Maria mãe de Deus? A partir do momento que começaram a confundir a questão da natureza de Cristo. Quando eles, lá no passado, nós estamos falando do século IV, começaram a misturar as naturezas de Cristo,
A natureza divina e a natureza humana, na concepção de alguns, seriam fundidas, né? Estariam misturadas. Aí abriu-se espaço para entender que Maria era mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus. Jesus enquanto homem. Grande Maria, mulher de Deus, agraciada, com certeza mais a bem-aventurada das mulheres, sem dúvida nenhuma. Nós amamos e respeitamos muito Maria. Mas daí classificá-la como mãe de Deus é um erro doutrinário, com todo respeito àqueles que acreditam assim, mas é um erro doutrinário e um erro grave, porque Maria foi mãe de Jesus, homem, foi mãe de Jesus enquanto natureza humana de Jesus. A própria Maria, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, ela chama o Senhor de Salvador. Ela chama o Senhor de Salvador. Ou seja, no fim das contas, o seu filho que ela estava gerando seria o Salvador dela. Leia lá, leia o Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Leia, que vocês vão ver que a Maria, ela dependeu de um Salvador. E esse Salvador, quem era o Salvador de Maria? A própria criança que ela carregava no seu ventre, iria crescer, iria se tornar o seu Salvador. O texto é muito claro quanto a isso. Olha o que diz aí. Eu vou ler para vocês. Maria, no seu cântico, dizia assim: então disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora. Se Maria está dizendo que precisava de um Salvador, e nós sabemos que o Salvador é Jesus, fica muito claro aqui que Maria nunca se considerou acima ou igual a Cristo, mas ela se considerou ali como uma serva que estava sendo usada por Deus para gerar no seu ventre aquele que iria se tornar o Salvador dela mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui? Isso é muito importante. Vocês vejam que um deslize doutrinário pode gerar uma série de confusões. E nesse caso aqui, esse assunto, essa discussão, é um assunto que veio lá dos anos 400. Lá nos anos 400 nós já tínhamos essa problemática aqui, porque Cirilo de Alexandria, ele desenvolveu essa ideia, né? Essa ideia de Maria como sendo a mãe de Deus. Tá bom? Isso porque já estava havendo uma confusão classificando Maria como mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus, nesse caso aqui, estava sendo interpretado como uma pessoa que tinha as suas naturezas misturadas, né? E, na verdade, a Bíblia não fala isso. A Bíblia trata Jesus como uma pessoa que tinha duas naturezas distintas. Bom, deu para vocês compreenderem? Vamos lá. Mais à frente aqui, o nestorianismo, segundo subtópico, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio que o declarou herege, o imperador o exilou. Tá certo? Pois é. Então nós temos aqui o surgimento do nestorianismo. Segundo o pensamento nestorianismo, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Olha a confusão. O nestorianismo defendia a ideia de que Jesus tinha uma pessoa para a natureza divina
e tinha uma pessoa, ele era uma pessoa para a natureza humana. Então eles defendiam a ideia de duas pessoas e duas naturezas em um corpo. O negócio era complicado, a complicação aqui era grande. E o monofisismo? O que o monofisismo defende? O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi o Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio da Calcedônia, em 451. Aí nós temos aqui uma comparação com o bronze, né? O bronze, ele é uma mistura de cobre e estanho. Você mistura o cobre com o estanho, vai virar uma terceira matéria, uma terceira substância, que é o bronze. Entendeu? Então, infelizmente, o monofisismo defendia essa ideia de que a natureza humana e a natureza divina se fundiam, e aí surgiria daí então uma terceira natureza, porque a natureza humana e a natureza divina iriam se fundir, se misturar, e daí surgiria uma terceira natureza, sendo que essa terceira natureza seria 50% homem e 50% Deus. Não seria 100% homem, não seria 100% Deus. Quer dizer, uma confusão tremenda que esse pessoal criou naquela época, hein? Naquele tempo. Bom, no número 4 aqui, quarto subtópico, diz assim: o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Esse documento que eles estão falando aqui é o credo que foi desenvolvido no Concílio de Calcedônia, que definiu que Jesus, através dos estudos, das pesquisas, combatendo aí o nestorianismo, combatendo o monofisismo, à luz da Bíblia, à luz da palavra, chegaram à conclusão e definiram dentro do credo que Jesus ele é um ser que tem uma personalidade única, mas que possui dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, 100% homem, 100% Deus, tá certo? O terceiro tópico da nossa lição traz o seguinte título: o perigo dessas heresias na atualidade. Monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, que viveu do ano 500 ao ano 578, um monge sírio liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, copta, armênia, abissínia e jacobitas. Essas igrejas existem principalmente na região oriental, né? Na região oriental do mundo aí. Na Rússia, na própria Armênia, na Grécia também existe muitos crentes ortodoxos, né? A igreja copta existe em alguns países ali na região do Oriente Médio, né? Então, esses grupos cristãos que têm essas crenças monofisistas, segue essa corrente monofisista, existe muito naquela região ali do mundo. Agora nós temos aqui o segundo subtópico, que é o quenoticismo.
Difícil falar essas palavras sem gaguejar, né? Quenoticismo. Do verbo grego kenon, significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O quinoses é um esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 a 7, Lucas capítulo 7, versículo 48. Recebeu adoração, Mateus capítulo 8, versículo 2, Mateus capítulo 9, versículo 18, Mateus capítulo 15, versículo 25, João capítulo 9, versículo 38. Repreendeu a fúria do mar, Mateus capítulo 8, versículo 26, Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 39. Somente Deus tem esse poder. Deixa eu parar aqui para refletir com vocês o seguinte. Essa visão do quenoticismo é a visão que nós temos, embora existe também correntes diferentes dentro do quenoticismo. O comentarista colocou aqui pelo menos duas correntes. Duas correntes pelo menos estão aqui. Existem aqueles que acreditam que Jesus se esvaziou totalmente dos seus atributos divinos. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era homem, 100% homem, e embora sendo divino, ele não usou em nenhum momento os atributos divinos. E existe também aquela corrente dentro do quenoticismo que defende a ideia de que Jesus, ele se esvaziou da sua natureza, mas ele, em alguns momentos, manifestou a sua divindade. A Bíblia nos apresenta aqui algumas referências, que eu li aqui, algumas referências que mostram que Jesus, mesmo sendo 100% homem, ele se auto-reconhecia como Deus. Como é que eu posso provar isso? Está aqui as referências. Em Marcos capítulo 2, versículo 5 até o 7, ele perdoou pecados. Ora, só Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus perdoou pecado, Jesus estava automaticamente admitindo aqui que ele era Deus. Quando ele perdoa pecados, ele admite que ele é Deus. Vocês estão compreendendo? No caso daquele paralítico que foi levado por aqueles 4 homens que abriram o teto da casa onde estava Jesus e colocaram o paralítico, desceram numa cama, e aí Jesus foi e falou para o paralítico, perdoados são os teus pecados. Está lá, Marcos capítulo 2, versículo 5. E eles ficaram horrorizados, porque sabia que só Deus podia perdoar pecados. E como é que Jesus estava perdoando pecados deles? E aí Jesus disse, olha, para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te. Então Jesus curou ele para mostrar que ele tinha poder para perdoar os pecados também. Jesus estava dizendo que era Deus, gente. Está claro aqui que Jesus está se posicionando como Deus. Então, esse é um exemplo de referência bíblica em que Jesus, sendo 100% Deus, sendo 100% homem, mesmo esvaziando-se da sua glória, ele não deixou de ser Deus enquanto estava aqui na terra. Ele perdoou pecados. Nós temos aqui, recebeu adoração, se prostraram diante de Jesus. Demônios se prostraram, homens se prostraram. Mateus capítulo 8, versículo 2. Fala aqui sobre uma prostração, se prostraram diante de Jesus e adoraram ele. E por que Jesus aceitou a adoração se só Deus pode ser adorado? Ora, Jesus aceitou a adoração porque ele é Deus. Essa é uma compreensão clara, não há dúvida para nós quanto a isso.
Não há dúvida. Mateus capítulo 8, versículo 2 diz: Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo, versículo 2, né? Eu estava lendo do 3. Versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele adorou. E por que Jesus aceitou a adoração? Porque Jesus é Deus. Então vocês vejam aqui que sim, embora Jesus tenha se esvaziado da toda a sua glória, da plenitude da sua glória, mas Jesus não deixou de ser Deus. E ele agiu como Deus em alguns momentos, enquanto estava aqui na terra, sendo 100% homem. Tá certo? Aí nós temos o terceiro subtópico, a mariolatria, né? O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Bom, eu já expliquei para vocês por que surgiu essa ideia, essa mariolatria, essa ideia de Maria ser mãe de Deus. Eu já expliquei para vocês aqui como que surgiu a questão. Bom, a conclusão da lição está aqui. O concílio de Calcedônia em 451 reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Bom, tá aí a nossa lição. Eu espero que esse comentário tenha sido produtivo. Se vocês gostaram, compartilhe a nossa lição. Compartilhe, porque é uma lição de um assunto muito especial. Compartilhe com seus amigos. E convide os seus amigos também a se inscrever no nosso canal para fortalecer o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.